Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. John Wick bate o carro em uma parede. Ele cambaleou para fora do carro, ensanguentado e ferido. Ele pressiona a ferida no intestino. Enquanto rasteja para o lado, ele pega o telefone e assiste a um vídeo de sua esposa, Ellen, na praia. John desmaia e fecha os olhos. Alguns dias antes, John acorda em um dia nublado. Ele tem flashbacks de estar com a Ellen até recentemente, quando ela desabou em seus braços. Ela teve uma doença que acabou tirando sua vida. É o dia do funeral dela. Após o culto, seu velho amigo Marco se aproxima de John para oferecer suas condolências. Naquela noite, uma van chega para John. John encontra um bilhete de Helena. Ele é um pequeno beagle. Ela escreveu para ele que aceitou sua morte e agora quer que John encontre a dele. John chora ao ler o final da carta. Ele pega o cachorrinho e olha para a coleira, e vê uma flor, levando John a descobrir que Ellen deu ao cachorro o nome de Daisy. Daisy segue John em seu dia e acaba entrando também no carro Mustang. Ele para no posto de gasolina para abastecer, e ao mesmo tempo que 3 mafiosos russos, incluindo Yosef Tarazov, filho do chefe da máfia Vigo Tarazov. Yosef vai até o carro de John e o elogia, depois pergunta quanto ele quer pelo carro. John diz que não está à venda. Yosef então acaricia Daisy, mas John assusta. Um dos amigos de Yosef espreita a cabeça para dentro do carro e deseja um bom dia a John. Enquanto John se deita na cama, Daisy precisa ir ao banheiro. Quando eles descem, 2 homens sombrios ficam na frente de John enquanto o terceiro pega um bastão e acerta John na cabeça. Ele começa a bater em John enquanto Daisy reclama. Um dos homens vai até o cachorro e quebra seu pescoço. O homem tira a máscara para revelar Yozel nocauteando John. John mais tarde acorda, e vê sua cachorrinha morta. Yozel leva o carro de John até a loja que Aurélio dirige. Aurélio reconhece imediatamente o carro, Yozel se gaba de quem roubou o carro e de ter matado o cachorro dessa pessoa. Aurélio dá um soco no rosto de Yosef. Yosef levanta e diz que vai levar o carro para outra pessoa. Mais tarde, John chega à loja e pergunta se o carro dele está na loja. Aurélio informa que antes estava, e fala que quem pegou foi Yosef, e confirma que foi ele quem pegou seu carro e matou seu cachorro. Ainda naquela noite, Vigo liga para Aurélio para perguntar por que ele bateu em Yosef. Aurélio diz porque roubou o carro de John Wick e matou seu cachorro. Vigo simplesmente responde, ó. Enquanto isso, John leva uma marreta para o porão e começa a quebrar o chão. Vigo encontra Yozel em sua casa para discutir a situação. Ele revelará um estoque de armas e moedas de ouro. Ele bate no filho 2 vezes no plexo solar para repreendê-lo e lembrá-lo contra quem ele acabou de cometer um crime. Vigo diz a Yosef que John Wick já foi associado a ele, até que conheceu Ellen e depois decidiu ir embora. John aparentemente tinha a reputação de Baba Yaga, ou melhor, ele era o cara que eles chamavam para matar o bicho-papão. Vigo liga para John para tentar resolver o assunto, mas John desliga na cara dele. Naquela noite, Vigo envia uma equipe de 12 pistoleiros à casa de John para matá-lo. John despacha todos eles com relativa facilidade, lutando contra os últimos antes de esfaquear o último no coração. Um policial bate na porta da frente. John cumprimenta pelo nome e pergunta se alguém reclamou de barulho e o policial diz que sim. Ele pergunta se John está de volta ao estabelecimento, referindo-se ao corpo visível atrás de John. John diz que está apenas lidando com algumas coisas. O policial vai embora. John chama uma equipe de limpeza com quem ele trabalhou no passado para limpar a cena do crime e se livrar dos corpos. Eles parecem saber que esta não é a última vez que o ajudam. Vigo conhece o amigo de Wick, Marcos, e pede a ele para matar o Wick, oferecendo-lhe um contrato de $2 milhões.
Ele também instrui seu assistente AVI a chamar outras pessoas para assumir o trabalho. Marcus aceita prontamente. John chega ao Continental Hotel em Lower Manhattan, onde fica enquanto cuida dos negócios. Ele conhece Perkins. John conhece outro velho amigo, Winston, gerente e proprietário do Continental. John pergunta e Winston diz a ele que Joseph está em um clube chamado Red Circle. John vai a um clube onde Joseph e seus amigos estão comemorando. John primeiro mata um dos capangas de Josel e segue para o andar inferior do clube, onde Josel está desfrutando de uma noite de champanhe e mulheres em uma luxuosa casa de banho russa. Assim que avistam John, ele começa a atirar neles enquanto Josel foge. John mata todos os assassinos em seu caminho, mas perde Josel enquanto foge no carro em fuga. Ele retorna ao Continental para cuidar do seu ferimento lateral. Um dos homens de Vigo furou John com uma garrafa quebrada no clube. O médico diz a John que se ele se esforçar, seus pontos vão rasgar. John diz que seu analgésico é o uísque. À noite, Marcus chega ao telhado do prédio do outro lado da rua e mira em John em sua cama. Ele vê alguém entrar pelo espelho. Ele dispara um tiro para avisar John. Ela começa a atirar em John enquanto ele se esquiva dela. Ela diz a ele que Vigo dobrou o contrato para $4 milhões se ela quebrar as regras do hotel e matá-lo. Ele luta com Perkins até conseguir a cabeça dela e oferece misericórdia para obter informações. Ela diz a John que Vigo guarda a maior parte de seus pertences, dinheiro e evidências de chantagem, no porão da igreja. John deixa ela com Harry, um conhecido de negócios dele, e dá uma das moedas de ouro de sua organização para ele, como pagamento. Harry acorrentou Perkins à cadeira, sem saber que ela deslocou o polegar para escapar. Ele sai e coloca um travesseiro sobre o rosto de Harry antes de atirar nele. John vai à igreja onde Vigo mantém seu estoque secreto de dinheiro e arquivos comerciais. Depois de atirar nos outros guardas da igreja, John obriga o padre a guiá-lo até onde está o cofre. Ele solta as mulheres do cofre e incendeia tudo. Vigo fica sabendo do incêndio momentos antes de ser pego por uma saraivada de tiros, cortesia de John. Embora ele mate a maioria dos homens de Vigo, ele é derrubado quando um SUV bate em outro, derrubando John no chão. Vigo captura e se pergunta por que ele se esforçou tanto para se vingar do carro e do cachorro. John diz a ele que o cachorro foi um presente de sua esposa que Josel tirou dele. Ele também diz a Vigo que ele pode entregar Josel a ele ou morrer ao lado dele. Vigo o deixa com seus capangas para sufocá-lo com um saco plástico. No entanto, Marcus está observando do prédio ao lado e atira na cabeça de um assassino para deixar John matar o outro. John pega sua arma e atira no carro de fuga de Vigo, deixando apenas ele vivo. Vigo é forçado a contar a John que Josel está escondido em uma casa segura no Brooklyn. A casa segura é guardada por homens armados, mas nada impede John de matá-los e invadir o local. Josel faz mais uma tentativa de fuga, mas John o pega e acaba com ele. Como vingança pela morte de Josel e seu fracasso em matar John, Vigo faz seus capangas encontrarem Marcus em sua casa. Lá eles o espancaram até que Vigo e Perkins o mataram a tiros. Vigo liga para John para contar a ele que Marcus o traiu, avisando ao John que isso custará a vida de seu amigo. Enquanto espera John chegar à casa de Marcus, Perkins é chamado para uma reunião com Winston, o proprietário do Continental Hotel. Ela conhece Winston e os 4 homens no Bethesda Arcade no Central Park. Winston diz a ela que ela quebrou as regras do Hotel Continental e sua associação foi encerrada. 4 homens a executam. Quando Winston sai, ele encontra o mesmo pessoal da faxina que ajudou John a remover os corpos dos assassinos de sua casa e lhe dá algumas moedas. John encontra o corpo de Marcus e sai para derrubar Vigo. Ele encontra os bandidos indo em direção ao helicóptero e tenta atropelá-los com seu carro. Vigo faz a VI sair e matar John, mas John o atropela com seu carro.
Viggo tenta empurrar o carro de Jon para fora da borda, mas Jon sai com segurança. Os dois então se enfrentam na chuva. Viggo tenta esfaquear Jon, mas Jon enfia a lâmina em si mesmo, para ganhar força para quebrar o braço de Viggo, antes de pegar uma faca de seu estômago e enfiá-la na garganta de Viggo. Ele o deixa morrer. Voltamos à primeira cena em que Jon ainda está sangrando. Depois de assistir a um vídeo da Ellen, ele se inspira a continuar. Ele vai ao abrigo de cães e trata seu ferimento. Ele então leva o cachorro Pitbull com ele e eles voltam para casa juntos. E aqui terminamos sobre esse filme. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.